Então, apenas para que nós possamos relembrar do que estamos tratando, falando da segunda marca, nós sabemos que são 3 marcas que são expostas desde a Reforma Protestante, marcas que podem demonstrar a Igreja verdadeira de Cristo, sendo que a primeira é a pregação. Veja, lembre sempre, pregação fiel das Escrituras. Porque pode ser Dave, né? Pode ser o Dave. Já. Inclusive, cadê a Jaqueline? Está chegando, ok. Administração. A administração correta dos sacramentos. Terceiro, exercício bíblico ou fiel da disciplina. Muito bem. Nós já falamos da pregação fiel e estamos na administração correta dos sacramentos. E para... Botei. Então, para falar sobre isso, escolhi 2 textos básicos para que nós pudéssemos falar dessa questão dos sacramentos, mas nós iniciamos todo esse estudo aqui em 1 Timóteo 4, 1, 2, onde o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, que é o período correspondente entre a vinda de Jesus e o seu retorno, que nesse tempo muitos se apostatarão da fé, porque vão obedecer espíritos enganadores e ensinos de demônios. É uma hipocrisia degeneralizada por causa dessas mentiras e também por causa da mente cauterizada. Então nós fizemos toda essa exposição no início. E a partir disso, meu querido, nós vimos então que essas marcas, elas se dão principalmente no contexto da reforma para cá. Nós vimos que é importante definir as marcas para a nossa própria reflexão. Não é para que eu ache que eu sou a igreja verdadeira e você é a igreja falsa, mas para saber se eu estou andando de acordo com o que Cristo me ensina e, por consequência, a partir dessas marcas você vai conseguir identificar as igrejas que estão mais próximas do que Cristo quer e aquelas que estão mais distantes e que nem são igreja, são outra coisa. Ok? E em terceiro lugar, nós perguntamos quantas marcas são. E aí, qual é a resposta que você tem que dar? Quantas marcas são? Quem sabe a resposta? Muito bem. A resposta é? Depende. Por que depende? Porque ao longo da história, apresentaram 1, apresentaram 2, apresentaram 7 reformadores, bons teólogos. Não importa o número de marcas, essencialmente, desde que elas realmente comprovem que a Igreja de Cristo está ali. Mas, em termos gerais, a maioria concorda com 3, que são essas 3. Que nós meditamos. E aí passamos a falar da primeira delas, que é a pregação fiel das Escrituras. Nós vimos que ela é a mais importante, porque a maioria dos reformadores que defendem uma única marca dizem que todas as demais dependem dela. E isso está correto. Então, por isso que ela é a mais importante, porque tudo deriva dela. A visão que você tem da palavra é a visão que você terá do todo da igreja. Se a sua visão está distorcida em relação à palavra, todo o restante também vai está distorcido. E aí eu vi 2 questões básicas, porque a gente pode falar, como diz lá em Minas, trocentas coisas sobre esse assunto. Mas, pensando no nosso contexto, nós vimos basicamente 2. Quais são? Que a pregação fiel das Escrituras é aquela que engloba toda a Escritura. Ou seja, é uma igreja que vai dedicar tempo a meditar em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia e como a palavra de Deus que ela é. Ou seja, a pregação ela não é construída sobre a Bíblia. A pregação é a Bíblia. Pode entrar, querido. Pode entrar. Deu para entender, irmãos? A diferença? Existem aqueles que pregam sobre a Bíblia, o que necessariamente não está errado. Mas estará errado se você não prega a Bíblia. Porque pregar a Bíblia é pregar a verdade. Então muita gente aí está falando da Bíblia, sobre a Bíblia, mas não está expondo como uma verdade transformadora, que exige arrependimento. Eu, por exemplo, estava observando algumas histórias de uma ovelha que eu tive no meu primeiro ano de ministério.
Eu percebi que ela foi nos treinamentos aí interessantes, treinamentos de riqueza, essas coisas assim, né? Desses coaches, que tem lá aquele negócio de inteligência emocional, essas coisas todas. Mas, basicamente, a questão é a seguinte: independentemente do que foi falado, como foi falado, por que foi falado, pode-se falar, pode-se dizer tudo, pode-se apontar tudo como uma ferramenta para você buscar um objetivo, sem nenhum problema. Mas foram lá e botaram um versículo bíblico. Por quê? Por quê? Para dar credibilidade. A Bíblia não está falando de nada daquilo. Mas como aquele versículo encaixa perfeitamente, como uma luva, vamos colocar ele aqui e está tudo bem. E aí as pessoas que são cristãs e participam disso, validam o que estão aprendendo, porque a Bíblia está ali inserida. Se você conversar com a pessoa então, e falar, olha, toma cuidado, vê o caminho que você está andando, fala, não, mas aí eles falaram da Bíblia lá. Bolsonaro perdeu muitos votos por isso, né? O Bolsonaro, ele usou o principal texto dele, os dois textos bíblicos que ele sempre citou, né? Totalmente fora de contexto. Totalmente, assim, desesperador. Mas os evangélicos mais acalorados, que muitas vezes não vivem essa essência da pregação fiel das Escrituras, ou seja, essa pregação expositiva, acaba que são levados pelo emocionalismo. Deu para entender, irmãos? Emocionalismo. E aí você tem que tomar conta. Eu lembro que na época aí dessas eleições, né, fizeram uma piadinha ainda, né, com o Jair, né? Que tem um nome Jair na Bíblia, né? Vocês lembram? Um juiz, né? E aí pegaram lá, acho que foi o Silas Malafaia mesmo, no culto lá, leu aquele negócio como que se estivesse validando a eleição de Jair Bolsonaro. Gente, eu votei no Jair Bolsonaro, mas pelo amor, votei porque eu acho que era o menos pior. Eu não votei nele porque o nome Jair está na Bíblia. Então as pessoas usam a Bíblia, uma validação, como uma caixinha de promessa, como um amuleto, não é só na igreja católica. Na igreja evangélica, e hoje vocês vão ver isso mais claramente, é terrível. É terrível. Então, é expositiva. E depois, nós avançamos para a administração correta dos sacramentos e ficamos só na introdução, na última aula. E os dois textos, vamos ler juntos então novamente? Nele também, Hoje circuncidados, não por intermédio de mãos, mas o despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. nós sabemos que na igreja presbiteriana e reformadas em geral, nós temos só dois sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Eu disse na última aula que eu não vou me aprofundar nos dois agora, porque eu vou me aprofundar depois. Então não estou aqui para falar o que são, mas por que são sacramentos. E esse primeiro texto é um texto que você deve analisar para entender o propósito progressivo do sacramento do batismo. O batismo está para a igreja, como a circuncisão está para Israel. Nós entendemos, irmãos, que existe apenas um único pacto da graça estabelecido desde o princípio. A única questão é os símbolos que vão sendo desenvolvidos ao longo da história bíblica. Deus vai revelando a sua vontade de maneira progressiva. Deu para entender? Então a gente entende que é a mesma coisa. Então, para que alguém fosse israelita, se fosse gentil, se fosse alguém de fora, para que ele se tornasse israelita, ele tinha que, agora eu vou trazer a linguagem neotestamentária, ele tinha que se arrepender, ele tinha que crer em Deus, ele tinha que seguir a lei, não é isso? Ou seja, todos os princípios que também estão no Novo Testamento. Amém. Ele era circuncidado. E como ele era o representante da sua família, circuncidado que era, toda a sua família estava circuncidada com ele. É por isso que os filhos eram apresentados ao 8º dia. Aí quando chega na igreja, o que você tem? A circuncisão de Cristo, que não é uma circuncisão física agora. Ela é uma circuncisão espiritual. Ou seja, o selo que marca que você é povo de Deus
é um selo espiritual. E eu e você sabemos o que nos sela. O que nos sela? É o Espírito Santo, não é o batismo, ok? Porque se você falar que é o batismo, você está dizendo que o batismo salva. Não, é o Espírito Santo. Agora, qual que é o símbolo que mostra que você foi selado pelo Espírito Santo? Batismo, a água, né? A água tem essa representação interessante. Então veja que aqui há essa relação das duas verdades, apontando essa continuidade. E o segundo texto, vamos lá? Porque eu recebi do Senhor Que também vos entreguei. que na noite quem foi traído, Tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. segundo sacramento, portanto, está ali. Aí você me pergunta, qual é a conexão disso aqui com aquilo que está lá no Antigo Testamento? A pergunta é, quando foi que Jesus fez isso? Que está ali. Aquilo é a ceia, mas quando foi que ele fez? Na Páscoa. Né? Ou seja, na Páscoa de Jesus, ele instituiu a nova Páscoa no seu sangue. Agora não há necessidade de você mais imolar o cordeiro para celebrar a Páscoa. Por quê? Porque o cordeiro seria imolado de uma vez por todos. Veja que há uma continuidade no processo. Jesus e seus apóstolos estão numa transição e ali muitas coisas são difíceis de entender nessa transição. Mas a partir deles isso fica claro, óbvio. Então o que aconteceu aqui, depois o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele vai então demonstrar que é isso mesmo. O quê? Que agora nós não fazemos mais a Páscoa judaica. Agora fazemos a Páscoa em Cristo Jesus. E é por isso que temos a Santa Ceia. Então, dito isso, irmãos, nós vimos que a segunda marca da igreja, ela trata-se então da palavra simbolizada. Se a pregação é a palavra pregada, anunciada, verbalizada, os sacramentos são a palavra simbolizada. Foi até por isso que eu disse que muitas igrejas reformadas, a mesa da ceia está onde? Na frente, né? O batistério também deveria estar à frente, mas como isso é muito complicado de organizar esses móveis todos, né? Geralmente o batistério fica do lado e a mesa também fica do outro lado. No nosso caso aqui, não tem nenhum nem outro, só se coloca a mesa quando a ceia vai acontecer. Mas nas igrejas tradicionais antigas, que tinham um mobiliário definido, né? Quando você vai nas igrejas com um mobiliário definido, é bem possível que você veja isso. Um batistério, sei lá. A igreja católica é assim. É por isso que existe sempre essa ligação de presbiterianos e católicos, né? Vamos analisar isso. Mas veja, então o que é um sacramento, pastor? É um sinal visível de uma graça invisível. Vamos repetir? É um sinal Visível de uma graça invisível. Portanto, meu querido, qual é a graça invisível do batismo? A remissão dos pecados, quando falamos daquele que se arrependeu dos seus pecados. E quando pensamos em crianças, estamos falando o quê? Da aliança. Esse é o símbolo espiritual. E qual que é o físico? A água. E a ceia? O sacrifício de Cristo. A nossa união com Ele. A esperança na sua volta. E qual que é o sinal visível? Pão e vinho. Se o Marcel tivesse aqui, ele tinha enfatizado o vinho. Você sabe, vocês viram isso, né? E aí, irmãos, nós vimos que deve ser administrados os sacramentos corretamente, porque eles distinguem a igreja. Eles distinguem quem faz parte e quem não faz parte da igreja. O que prova que nós somos a igreja de Jesus é a administração correta dos sacramentos. Eu me lembro que na história da igreja, algumas pessoas julgaram que a igreja, por exemplo, lá no início, ela era... Fugiu a palavra de Jesus. Quando um homem come carne humana, qual é o nome? Canibalismo. A igreja cristã foi acusada de canibalismo. Né? Mas por quê? Porque ela comia o corpo e bebia o sangue de outro. A igreja naquela época, lembre-se, irmão, a igreja naquela época, ela era oculta. E aí quando eu falo oculta, quer dizer, ela é escondida. Hoje você vem para a igreja livre, ninguém te impede. Mas nos dias, os primeiros anos
Mas nos primeiros anos era escondido. Então, quando se saía notícia sobre a seita cristã, saía distorcido, né? Olha que coisa, né? Coisa terrível. Mas é fato, distingue-nos. É por isso que a ceia não é dada para todo mundo, irmão. É por isso que o batismo não é dado para todo mundo, não. Existem preceitos bíblicos que orientam esses sacramentos. Você não deve tratar com leviandade esse fato. Então, administrar corretamente significa isso. Então, eu digo para os irmãos, o que seria, então, administrar corretamente os sacramentos? Agora entramos na aula propriamente dita, né? O que seria? Primeira coisa, administrar os sacramentos bíblicos. Por que você está falando isso, pastor? Claro, você tem que administrar os bíblicos. Porque na época que a reforma protestante ocorreu, a Igreja Católica tinha 7. E hoje? Quantos sacramentos a Igreja Católica tem? Criou? Quem? Não, mas não é um sacramento, não. Ainda está dentro do casamento, ainda é um sacramento do casamento. Mas não foi permitido o casamento. É só uma bênção. É terrível? É horrorosa? É, mas é uma bênção. Né? Mas veja, a reforma protestante contestou. E ela contestou com base em quê, irmão? A Bíblia. Então os reformadores sempre iam para a Escritura. Na verdade, na história da igreja, quando você avança, os 1000 primeiros anos da igreja, a igreja tinha basicamente, essencialmente, o quê? 2 sacramentos. Mas ali no século XIII, por exemplo, começaram a incluir outros sacramentos que viraram 7. Interessante, inclusive, esses 7 sacramentos. E quando a reforma ocorre, há um rompimento com esse número. E a maioria dos reformadores acredita em 2. Ainda que você pode se surpreender com o fato de Lutero pensar em 3. Inicialmente. Porque Lutero, ele reformou a igreja, mas o rompimento de Lutero com a igreja católica não foi. Ele queria que a igreja católica ela se consertasse, né? Mas, então, Lutero ainda ele tinha um terceiro que ele ficou defendendo aparentemente no início, não sei se houve uma mudança depois, que era a confissão, que é o... Teu nome é confissão. Mas no popular. Não, no popular, gente. Tem um nome, confissão. Penitência. Mas não é outra coisa, ela está ligada à ideia. A penitência é a consequência da confissão. Está ligada à ideia. Isso. Você confessa, ele te dá uma penitência para você poder ser perdoado. Mas olha só, é bem possível que você encontre alguma coisa de Lutero nesse sentido, até de Melancton. Melancton, que foi um reformador também, muito proeminente, né? Você vai encontrar talvez a confissão nos seus escritos. Mas Calvino já foi para 2. Mas John Knox, por exemplo, que é o pai do presbiterianismo, né? Quem foi o pai do presbiterianismo, gente? Não é João Calvino, não, né? Ele é o avô, tá? O pai é John Knox, ele é o avô. Mas, assim, a Confissão de Fé Escocesa, que é o principal documento da igreja escocesa, no caso, da igreja presbiteriana, também pareceu apontar um terceiro sacramento, sabe? Então, assim, ao longo da reforma, você vai encontrar o quê? Uma transição. Assim como os apóstolos de Jesus estão numa transição da antiga para a velha aliança, da antiga para a nova aliança, você vai encontrar na reforma protestante uma transição, e por isso que você vai encontrar alguns aspectos diferentes nesse sentido. Mas quando a doutrina lá se assenta, fica afirmado o quê? 2 sacramentos, que são o batismo e a santa ceia. Então nós devemos administrar os sacramentos bíblicos. E o que significa isso? Então, é entender que a Bíblia ela delimita em 2 o número de sacramentos. Não é a igreja, sou eu, não é o conselho, não é a confissão de fé, é a Bíblia. O que vem depois, se eu digo, se o conselho diz, se a confissão diz, isso tem que ser uma decorrência da Bíblia.
Porque se nós dizemos e a Bíblia não, o que você deve nos considerar? Aquela obediência que você prometeu lá, quando você foi recebido como membro, né? Já não vá. Abandona isso, né? Porque você lembra que foi perguntado para você, né? Você promete submeter às autoridades, enquanto estas forem fiéis ao quê? Enquanto a Bíblia. Então a Bíblia sempre é o fundamento. Então devemos administrar os sacramentos bíblicos. Então a Igreja Católica tem 7. Eu acho que eu escrevi o número dos 7 aqui, ó. Quais são os 7? O setenário sacramental, que é chamado, né? Então você tem o primeiro, o batismo. Batismo. Que é igual ao nosso, ou o nosso é igual ao deles, né? Por quê? Batiza criança, batiza com pouca água. E é totalmente diferente. Por quê? O nosso batismo, irmão, não rime pecados. Se você vai no catecismo da Igreja Católica, a pergunta é: o batismo, qual é a graça contida no batismo? A resposta é: o batismo salva. Ok? Se você perguntar isso para um presbiteriano se o batismo salva, ele vai dizer: só com o Espírito Santo. Aí você salva. Agora com água não. Eles acreditam, né, que quando você não batiza a criança... É pagão. Pode falar várias outras coisas. Eu lembro que o meu processo de conversão foi bem quando o Ryan nasceu, e aí eu fiquei super preocupada de não batizar o Ryan na época. E aí eu vai pro inferno, que isso aqui é pelo amor de Deus. Não. Mas eles falam. Não é por isso, né? E é claro que aí você tem um outro vínculo. Do lado de cá, as igrejas neopentecostais, pentecostais e da linha da Batista, que vão dizer que não batizam crianças. Por quê? Porque não crê. Porque não crê. Porque eles entendem o quê? Que o batismo é só uma questão de entendimento em relação à mensagem do Evangelho. Então as crianças não participam disso. Beleza. Tá bom. Então aí você tem o primeiro problema. Qual é o primeiro problema? A sequência do texto. Quem crê foi batizado, será? E quem não crê? O que acontece? Meu Deus, e as nossas crianças? Estão todos no inferno. Mas aí a pessoa vai dizer assim: não, pastor, mas as crianças, elas são puras. Espera aí, meu filho, já estão começando a complicar. Mas se você acha que elas são puras, por que negar-lhes o batismo? Se elas já são puras, meu filho. Aqueles alegres que não têm consciência para ela. Acabei de falar disso. Se ela não crê, o que acontece? Mas qual que é a palavra de Jesus sobre as crianças? Não. Inclusive ele fala assim, vinde a mim, ele fala de deixar as crianças, mas em um determinado momento ele fala assim: esses pequeninos que creem. Já viu isso lá? Interessante, né? E as crianças que morrem na infância, pastor? Como é que é? A questão é, irmãos, é difícil você definir essas questões. Mas pense o seguinte: tudo é resolvido quando você entende a Bíblia por um todo. Quando você entende que a aliança é uma só. O pacto é um só. Tudo resolve quando você entende isso. Se você não entende a doutrina dos pactos, você vai ficar desse negócio. Ou você vai dizer que tem que crer para batizar, né? Ou você vai ser um católico, que diz que o batismo salva, porque nós queremos que, se as crianças morrerem, elas vão para o inferno. Na verdade, existe um purgatório só para crianças, né? O nome do purgatório para crianças, você vê que Deus, ele é misericordioso, né? Ele criou um purgatório só para as crianças, chamados limbus infantum. Você tem um purgatório dos adultos e tem um purgatório das crianças. A doutrina católica diz isso mesmo. Não estou zoando, não. Verdade, tá? Verdade. É verdade que existe a doutrina. Tá, mas por isso que você ainda pode Agora veja, irmão, veja. O que nós afirmamos sobre as crianças? O que nós afirmamos sobre as crianças? As crianças nascem em pecado? Sim. A Igreja Católica, no seu catecismo, vai dizer assim: o batismo, o que o batismo faz por nossas crianças? Ela remove o pecado original.
É poderoso, é poderoso. Irmão, se nós quisermos então salvar o mundo, está aí a resposta. Vamos batizar todo mundo na infância, porque ela remove o pecado original e depois que nós batizarmos todos, nós matamos tudo. Por quê? Porque não vai pecar mais e vai ser todo mundo salvo. Essa é o raciocínio lógico, né? Então veja, nós não batizamos crianças porque vamos salvá-las. Não batizamos crianças porque elas creem. Não. Nós batizamos crianças por causa do pacto. Por causa da aliança. Deus fez uma aliança com famílias. O que a igreja é? Uma família. Uma família de famílias. Tem várias famílias aqui representadas. Todas as famílias estão no pacto com Deus. E isso não exclui os nossos filhos. Que Deus é esse, então, irmão, que te coloca na aliança através do batismo e deixa os seus filhos de fora? Como é que funciona isso? Me explica aí para eu entender. Você está na aliança e seus filhos não? Como é que é? Entendeu? E aí vem o grande final, né? Qual é o grande final? Geralmente a igreja que não batiza criança, o que ela faz? Ela consagra, né? Apresenta ali, faz aquela oração e tal. Aí você começa a avaliar aquela oração. Meu Deus, só faltou o batismo. Porque é um filho da promessa, é uma filha de Deus, ela vai ser usada e não sei o quê. Gente, batiza essa criança logo. Porque se não batizar ela não está dentro do corpo. Deu para entender? Qual que é o elo da ligação na aliança? Agora, o batismo. Se você não batiza o seu filho não está dentro da aliança. Diga, meu cara. Inclusive, um dos textos da base, né, a questão da apresentação, é a apresentação de Jesus, né? Só que quando você vai ao fundo, você vê que aquela apresentação não é da forma como isso é interpretada, né? Não, por isso que eu falei, a transição que existe entre Jesus e os apóstolos para o Novo Testamento é uma transição tênue. Por exemplo, Jesus foi batizado? Não, Jesus foi batizado. Aí eu pergunto para você, qual que é o nosso entendimento bíblico de batismo? Nós queremos que uma pessoa batizada quando ela se arrepende dos seus pecados e recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus foi batizado. Como assim? Por que ele foi batizado? É óbvio. Mas aí que tá. É óbvio que o batismo de Jesus é outra coisa. É óbvio. Ele não se arrepende dos seus pecados que ele não tem, né? Mas o batismo dele é um batismo simbólico como cordeiro. Veja que o próprio João Batista fala, não, Senhor, eu que preciso ser batizado por você, porque essa é a ordem. Não deixa, porém, porque precisa se cumprir o quê? A justiça. E qual que é a justiça? A justiça de eu preciso passar por todos os requisitos para me apresentar como sacrifício a Deus. Então o batismo de Jesus não pode ser usado como parâmetro para o batismo da igreja, porque ele é um batismo diferente. É o batismo como Cordeiro de Deus. É por isso que você ouve a voz do céu dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É um batismo nesse sentido. Não tem a ver com o nosso batismo de arrependimento. A igreja batista também, pastor? É pelo mesmo motivo que eles só batizam quando... Tecnicamente, sim, a maioria delas, né? Se elas não forem reformadas, né? Eu não consigo argumentos para discutir com meu filho sobre isso, porque ele serve na igreja batista, Uhum. e meus netos já têm 13 e 11, eles não são batizados ainda. Uhum. Então, veja, Eu não consigo, eles defendem... Sim, mas pensa o seguinte, você não precisa, eu acho que é um tipo de assunto que, a não ser que seja procurado, para que se entenda, a gente deva ir. Mas eles podem muito bem, sem o batismo, serem salvos, né? Então o que deve se importar mais com esses dois adolescentes é a salvação deles. Deve se pregar a palavra de Deus para eles. Esse é o primeiro ponto. A questão do batismo é secundária. Né? Porque se você levar ela como primária, é como se você estivesse dizendo que se ela morrer sem um batismo, ela vai ser pagã. Então, assim, uma coisa que eu vou dizer aqui, se eu ver se está no próximo, está escrito ali, é que os sacramentos não são essenciais para a salvação. Não são. Mas uma vez salvo, eles devem ser o quê? Realizados. Né? Mas não são. Sim, com certeza. Então, não sofra por isso, viu, Dulce? Concentre-se na vida espiritual desses dois adolescentes, que é mais importante.
Pastor, Sim. não, uma dúvida. Então, assim, a pessoa, quando ela se arrepende, que ela vai para o batismo, vai cumprir lá o sacramento. Isso é para cumprir o sacramento, mas não tem nada a ver com o arrependimento dela. Não entendi a sua colocação. Não, porque na igreja pentecostal... Use você como exemplo. Hã? Use você como... Assim, se arrependeu, mas ela não batizou. A pergunta porque é, aí- a quem assim, batizamos? É isso? Não, porque assim... Quer saber por que a pessoa adulta tem... Por que ela vai querer se batizar? Porque ela se arrependeu dos pecados? É porque Ah, a Ou é pra justificativa... cumprir só? Isso, porque a justificativa é, você é batizado para nascer em Cristo. Não. Não. Esse é a Pinto Gonçalo. Não. Isso, é isso que eu tô falando, para nascer em Cristo. Não. É católica também? Então, é isso. Mas veja, Eles não veem como símbolo nesse caso. Para nascer em Cristo. é porque aí, isso é o discurso, né? é o discurso. É o discurso. E aí, tipo assim, a sua vida lá, que passou, a sua vida atrás, ela morreu. Você nasce É o nova discurso. criatura em Cristo e dali para frente que a sua caminhada com o Senhor. Não. Mas veja, atenção, gente, a pergunta aqui da Glaucia é importante, porque ela remonta ao discurso pentecostal e não é pentecostal, via de regra. Porque quando se batiza, o discurso que é falado é que a pessoa nasceu de novo, que a partir de agora é uma nova criatura, e eu não tenho nenhum problema com esse linguagem. Só um adendo assim, e não tem nada a ver com ela não vai mais pecar. Não. Não tem Mas não nada tem a ver problema. com isso. Não tem problema você falar essas coisas, né? Mas tem um erro aí. Se você não fala isso, se você está falando do momento específico e dizendo que aquilo significa naquele momento específico, você vai dizer isso. Agora, se você quiser entender isso de uma maneira maior, você vai ter, ela está sendo batizada aqui porque ela já é nova criatura. A gente não batiza para ela ser. A gente batiza porque ela já é. Ela já é. Precisa de uma graça invisível. Então, invisível. Qual que é o caminho? Reconheceu. Conheceu Então, que é pecador e conheceu Veja, Glaucio, atenção. Eu, por exemplo, me arrependi dos meus pecados. Cristo veio na minha vida um dia, lá no ano de 1998. Quando Cristo vem e faz a obra dele na sua vida, agora você quer buscá-lo. Então você procura um pastor. Olha, eu recebi Jesus, tal, o que eu tenho que fazer agora? Você não sabe de nada, você é um novo na fé. E ele vai falar para você, olha, agora você vai ter que ser batizado, né? Aí você vai estar numa classe de categoria para você entender melhor esses fundamentos. Para que quando você batize, você entenda o significado daquele batismo. Para que quando você participar da ceia, você entenda o significado daquele rito. Mas veja, tudo isso é uma consequência de algo que já aconteceu invisivelmente com você. Que foi o quê? Jesus entrou na sua vida. Entendeu? Então, aí só que acontece que o discurso que a gente vê geralmente parece que coloca a mudança e a transformação das pessoas no ato do batismo, né? Consequência, né? Mas não. Pode ser um momento emocionante? Pode. Pode ser um momento maravilhoso? Pode. Pode nos trazer bênçãos especiais naquele dia? Pode também. Mas não quer dizer que é daquele momento para frente. Algo teve que ter acontecido na sua vida. Até porque, se a Glaucia, por exemplo, disser que ela se converteu, mas o conselho da igreja não vê provas dessa conversão, você não vai se tornar membro da igreja, você não vai ser batizado. Mas e quando é uma pessoa que não nasce evangélica, tipo assim, ela não tem esse histórico antes, que nem ela nasceu na igreja católica, por exemplo. Então o aprendizado dela, o conhecimento dela é diferente. Tudo bem que ela já é uma escolhida desde o ventre da mãe. Tá, mas ela foi católica, mas um determinado momento da vida dela se converteu. Sim. Desse momento para frente. Não, mas aí tipo assim, não... Hã? Mas você entendeu, Glaucio? Ou não entendeu ainda? Não, mas eu deixo o pastor explicar. Veja. Todos os sacramentos são depois da sua salvação. Nada vai acontecer a partir deles. Sim, mas a pessoa toma consciência disso a partir do momento da que sua ela salvação. ouve a palavra, não é isso? A palavra vem da sua vida, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso. Se você creu, é porque Cristo te deu a capacidade de crer. O Espírito Santo já está agindo na sua vida. Isso tudo é invisível, você não está vendo.
Veja que é isso que está acontecendo. Você não está percebendo. E de repente aquilo te toca, aquilo te transforma, né? Você se torna uma nova criatura. Você nem foi batizado ainda, você nem participou da ceia ainda. Você só está ouvindo uma palavra sendo pregada. Mas a pregação fiel das Escrituras é uma marca da verdadeira igreja, né? Então você é impactado, você é transformado, você busca o pastor. O que eu devo fazer agora? Ele vai dizer, olha, agora você vai passar pelo processo para ser recebido como membro, para você servir, porque agora você é igreja. Como igreja você tem responsabilidades, você tem privilégios, mas você também tem deveres. Então você aprende mais, você lê as Escrituras, vai aprendendo, e aí você vai se preparando. Chega o dia do batismo, né? Você está confirmando que você foi salvo. Você está confirmando, porque se você, por exemplo, vir da Igreja Católica, no Brasil, você vai ser batizado de novo e vai professar a sua fé. Duas coisas juntas. Então, diante da igreja, você vai dizer o quê? Que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Ele entrou na minha vida, Ele me transformou. Você vai dizer isso publicamente, ou seja, você é igreja agora. E porque você é igreja agora, qual é a marca visível que você é igreja? É o batismo. Então, a água é derramada sobre a sua cabeça. E a partir daquele momento, você é a igreja do Senhor Jesus, né? Então, na igreja presbiteriana... Em termos burocráticos, você já era igreja quando converteu. Não vamos complicar muito. Não, mas é essa pergunta. Daqui a pouco alguém fala de eleição aqui. Não, é porque a pergunta dela tem a ver com isso, não é o batismo. Não, mas aí que tá. A pergunta então, Glaucia, é: quando que você se converteu? Nessa história que eu te contei. Quando foi que você se converteu? Antes de você ser batizado. Né? Foi. Então veja que fica errado se eu disser na sua profissão de fé, a partir desse momento, Glaucia, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ah, tá. Agora o seu nome está escrito no livro da Bíblia. Eu não posso dizer isso. Eu Se não você posso dizer. aceita Jesus e Não. morre sem ser batizado por profissão de fé, você vai pro céu. Ah, Eu não só posso símbolo dizer. invisível. O que marca que você é uma crente foi o que aconteceu invisível. Entendeu? É por isso que muitas pessoas na igreja são batizadas. Veja que com tudo isso que eu falei, é possível ainda que o conselho receba alguém que não é crente. Ele pode ser batizado, ele pode participar da ceia, pode ser pastor, pode ser presbítero. A gente não sabe o que acontece dentro. É o invisível. O lobo, ele entra no rebanho como? Como lobo ou como ovelha? Como ovelha, entendeu? É isso. Mas falaremos mais. Deixa eu avançar. Não, deixa eu avançar. Não, deixa eu avançar ali. Da apresentação de Jesus que você não falou, Ah. é que aquilo ali foi a circuncisão de Jesus, não foi uma apresentação. É por isso que ele estava na transição. Ele foi circuncidado. Foi circuncidado. O que eles usam aquela apresentação de Jesus para ter como base, ela não foi uma apresentação como algo novo criado no Novo Testamento. Não. Foi a circuncisão de Cristo. Não, Jesus era um judeu. Novo porque era um costume do velho. É o judeu. É o judeu passando por toda a justiça. Né? Então vamos, gente. Segundo, para eu fechar em 10 minutos, hein? Administrar os sacramentos bíblicos. Primeiro. Segundo, administrar os sacramentos com temor. Como assim, pastor? Temor. Veja. Eu estou me referindo ao tratamento bíblico. O que os sacramentos fazem na nossa vida? Eles operam, eles fortalecem, eles encorajam. Sacramentos são meios de graça. O que quer dizer isso, pastor? Através deles, Deus abençoa o seu povo. Deus dá graças especiais. Não como a Igreja Católica diz, ok? A Igreja Católica diz que eles agem ex operato. Ou seja, quando você participa da missa ou do batismo, ele confere a graça da salvação. Não. Quando você é batizado ou recebe a mesa do Senhor, você não está sendo salvo. Você está sendo fortalecido. Você está sendo encorajado. Você está tendo a sua esperança renovada. Cristo está falando com o seu coração. Isso é o meio de graça. A bênção acontece nesse nível espiritual. Ok? Por que eu estou dizendo temor então? Porque hoje em dia a coisa está difícil. A igreja muitas vezes despreza ou negligencia como tratar os sacramentos. As pessoas entram na igreja e são batizadas de qualquer jeito. Eu já vi batismos acontecendo onde as pessoas passavam por um corredor e as águas eram jogadas. Tipo assim, quem é você, meu filho? Entendeu? E as pessoas chorando, meu Deus, Jesus. Será que essas pessoas são crentes mesmo? Estão recebendo ali o batismo? Igrejas que estão dando a Santa Ceia para quem quiser.
Você quer participar da ceia? Pode vir. Vem aqui, coma do pão, beba do cálice. Gente, existem parâmetros. Por isso que é com temor. Isso vai diferenciar, vai distinguir a igreja. Se você trata isso com negligência ou despreza, você está tratando muitas vezes de maneira errônea. E é claro, em alguns casos, de maneira supersticiosa. Você vê, por exemplo, que dentro da igreja presbiteriana, inclusive, existem pessoas que ao tratar com a mesa do Senhor, aqui eu acho que não, né? Mas o que acontece no final da ceia, pastor? Esse pão aqui, esse cálice, não encosta, gente, não encosta. Não encosta. Meu Deus, traz o saco lá, Wallace. Aí vem o Wallace com o saco. Usa aqui esse pano consagrado para empurrar os elementos. Aí empurra os elementos, coloca no saquinho. E aí aqui não tem terra, infelizmente. Alguém leva para uma roça aí. O William, de repente, tem lá a casa dele lá. Leva lá, faz um buraco. Enterra, meu Deus. Por quê? É santo, é consagrado, é um negócio, né? Gente, não. Outra coisa. Quando se vai batizar por imersão, por exemplo. Por imersão. Tem que ser em água corrente. Por quê? Porque a pessoa precisa mergulhar para que a água corrente leve o pecado embora. Entendeu? Leve o pecado embora. Porque se for em água parada, tipo uma piscina, não serve. Por quê? O pecado fica ali. Vai trazer o quê? Meu Deus do céu. Terceiro problema, superstição. Cria-se novos sacramentos. Novos sacramentos. Igreja neopentecostal, hoje em dia, é mestre para novos sacramentos. Veja, óleo ungido, problema sério. Por quê? Pastor, eu vim aqui, ó. Eu comprei aqui essa Dodge Ram. Eu queria que o senhor consagrasse, que o senhor ungisse com óleo. É um sacramento, né? Porque é um sinal visível de uma graça invisível, né? Meu Deus do céu. Aí a pessoa acha que o óleo, quando passa, vai consagrar. Aí, uma vez consagrado, não tem acidente, não tem multa, não tem problema mecânico. E se tiver, o problema não é o óleo nem o pastor. O problema é você que não tem fé. Ok? Você não teve fé suficiente. Deus deu, Deus tirou. Ok? É isso aí. Pastora, uma pergunta. Desses recessos que a igreja presbiteriana não usou óleo para os presbíteros. No Brasil, a gente tem uma posição moderada nesse sentido, né? Geralmente a gente vê o batismo, vê a unção com óleo como uma questão medicamentosa, né? Mas se reconhece na IPB uma administração de óleo extraordinária, de acordo com o ensino de Tiago, extraordinária. Por quê? Porque Tiago fala que deve-se ir o conselho, os presbíteros, na casa de uma pessoa, numa situação específica de enfermidade, e não é o óleo naquele momento que vai salvar, mas é a oração. Então, assim, mas é algo muito exclusivo. Essencialmente porque não é um sacramento, né? Mas em qual caso específico seria o caso de... Por isso que a IPB colocou a juiz do conselho. Porque é difícil, então quem vai julgar? O conselho. Porque aí o conselho vai fazer a avaliação. Atenção, vamos ver o caso. Eu não vou falar onde foi, mas o conselho avaliou um caso, o pastor fez decidir bem claro para a gente. E nós fomos lá e o jeito da pessoa foi orando. É isso aí. Né? Para que a pessoa seja curada. Sim. Agora, qual que é o problema? Muitas vezes se usa os textos de Antigo e Novo Testamento, de unção com óleo, esquece de tudo, esquece tudo. E aí o óleo representa o Espírito Santo. Aí o que acontece? Aí vai as pessoas para frente e aí começa a passar óleo. Aí vai entrar aquela questão da Glaucia. Meu Deus, quando é que o Espírito Santo entrou nessa vida? Fico me perguntando. Ele já entrou quando ele salvou a vida da Glaucia? Ou é naquele momento que alguém passou um óleo na cabeça dela que o Espírito Santo... Porque a pessoa fala o quê? O Espírito Santo entra na tua vida. O Espírito Santo enche a sua vida agora. Como se a pessoa tivesse poder de... Não. Se entrasse o Espírito, entrasse, saísse, né? Não. Mas, pastor, no caso dos presbíteros, que somente eles usam o óleo, é falso. Mas qual a importância do óleo nesse caso? Eu não posso entrar muito nisso, senão eu vou sair fora.
mas eu vou ver se eu compartilho alguma coisa com vocês via e-mail para a leitura de vocês, né? Mas o que eu posso dizer para resumir é que no Antigo Testamento o óleo foi usado basicamente para ungir coisas ou ungir pessoas para ofícios especiais, né? Representando essas vocações. No Novo Testamento você não tem essa apresentação em nenhum lugar, por isso que nós não tratamos como sacramento, né? Você tem a questão do óleo usado em Tiago, que me parece ser uma questão mais relacionada a uma enfermidade, e nesse caso, dentro do contexto, o óleo era utilizado como um medicamento, né? Então é como se você desse um medicamento somado a uma oração, né? Mas quando você estuda aquele texto profundamente, você percebe que ali tem algo a mais, algo mais exclusivo. É por isso que Tiago fala, chame os presbíteros da igreja, né? Eles que fazem. Então é algo muito exclusivo, ao contrário do que nós vemos hoje, que é muito comum. Pastor, Entendeu? bem rapidinho, e feito com muito temor. Sim, por isso que eu botei lá. Temor. Não é vulgarmente igual o caso hoje. Por isso que eu coloquei. Quais são os preceitos bíblicos, então? Primeiro, quem instituiu? Thank you very much. Quem instituiu, gente? Deus. Eu não vi Jesus ungindo com óleo em algum momento, você viu? Não vi. Então não pode ser um sacramento. Essencialmente são o quê? Símbolos. Ministração para sempre. Aplicação à igreja. Faltou um aqui, gente. Né? Aqui, ó. Quem deve ministrar o sacramento? Legítimos da palavra. Eu sei que o presbítero, docente e o regente, né, eles têm a mesma autoridade. Mas existe uma distinção de papel. Assim como tem uma distinção de papel entre presbítero e diácono, existe uma distinção de papel entre o presbítero docente e o regente. E como o docente é aquele que ensina, é que cabe a ele a função do ensino, da palavra, então se inclui a palavra pregada e a palavra simbolizada. É por isso que você não vê um presbítero batizando ou um presbítero ministrando a ceia. Você vê o quê? O pastor. Quem que é o pastor? Ele é o presbítero docente. Mas os presbíteros participam ao lado dele. Por quê? Eles têm a mesma autoridade. Só o papel que é diferente. Deu para entender? Então, essas são as bases. A participantes devidamente preparados. O que significa isso? Não é só o examine aí. Olha você. Vê aí. É só isso? Acabou? Não. O parâmetro para participar da mesa do Senhor é ser pertencente ao Senhor. Então, se alguém disser assim, examine se o homem é si mesmo. Examina se você é servo de Deus. Examina se a Bíblia é a palavra de Deus para a sua vida. Examina se você tem vivido, procurado ver os mandamentos. Se você está vivendo o dia a dia da igreja. Examina. Aí depois você faz toda essa análise, você participa. Se você conseguir responder sim, depois disso tudo, aí recebe, meu irmão. Se for verdade, não vai ser maldição para você. Mas a graça de Deus para o filho salvo é suficiente para perdoar o pecado. Então não deve deixar sem participar, se arrepender do pecado, não deixe de participar da ceia. Não, quando nós falamos de igreja. Estou falando de alguém que está presente na igreja, mas que não é membro. Entendeu? Mas nós temos de igreja. Né? Então você deve fazer essa avaliação. Porque quando você começa a analisar tudo isso que eu acabei de falar, você fala, eu não sou igreja. Se eu não sou igreja, eu não devo participar. Não quero criar polêmica. Eu acho que você está falando de outra coisa, cara. Eu estou entendendo que você está falando de igreja. Você falou falando de igreja. Não, eu estou falando de alguém que está na igreja, mas que não é da igreja. Visitante. Isso que eu estou falando. E aí? De novo, visitante não tem consciência. Não, se for... É certa a orientação. Mas são salvos, instruídos, que têm consciência da verdade, da palavra. Sim. Para fechar. Frase, vamos lá? De Calvino, vamos ler forte? Onde quer a palavra de Deus ser sinceramente pregada e ouvida, onde vemos os sacramentos serem administrados
administrados segundo a instituição de Cristo, aí de modo nenhum se há de contestar estar presente uma igreja de Deus. Vocês perceberam que Calvino concordou comigo, né? Eu estou falando Se ele discordasse, ele teria colocado. É porque Calvino falou depois que eu falei, por isso que ele concordou comigo. Mas esse Calvino, irmãos, ele está justamente dando a base de tudo aquilo que nós falamos aqui. Então, se a palavra de Deus está sendo pregada e ouvida fielmente, e os sacramentos estão sendo administrados, ali há uma igreja de Deus. Próximo domingo, vamos entrar na disciplina bíblica. Eu espero você aqui, o último domingo do ano, hein? Para começar o ano bem, com disciplina. Amém? Deus abençoe, queridos. Muito obrigado.